Olá, meu nome é Lidiane Gomes, eu sou pedagoga, psicopedagoga, doutora em educação escolar e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dificuldade de aprendizagem e transtorno da aprendizagem, né? Como a gente diferencia essas duas situações, tá? Toda criança que tem transtorno específico de aprendizagem ou transtorno da aprendizagem, ela vai ter um processo de aprendizagem mais lento, vai ser construído, elaborado, com maior dificuldade. Então, a gente diz que toda criança que tem transtorno de aprendizagem, ela tem dificuldade de aprendizagem. Mas nem toda criança que tem dificuldade de aprendizagem, isso corresponde a um transtorno. Então, vamos entender aí um pouquinho o que é cada uma das coisas. A dificuldade de aprendizagem, ela pode acontecer por vários aspectos. Pode ser por aspectos emocionais, aspectos metodológicos, ou alguns aspectos em que a criança foi privada de algumas situações de aprendizagem num determinado momento, né, do desenvolvimento dela. Mas que com algumas intervenções específicas, isso vai desaparecendo, ou seja, a dificuldade de aprendizagem, ela tem essa questão de ser mais momentânea, mais passageira, tá? Então, por exemplo, a gente pode pensar numa criança que perde um ente querido, que até ela elaborar esse processo do luto, ela vai ter aí a sua aprendizagem mais prejudicada, ou até mesmo quando o irmãozinho nasce, que ela fica com receio de perder o lugar dela, né? Então, questões de insegurança podem surgir, e também a questão da metodologia escolar, que algumas vezes ela não vem muito de encontro a maneira como a criança aprende, a melhor forma que ela aprende, né? Isso daí pode dificultar um pouquinho os processos de aprendizagem, né? Já os transtornos da aprendizagem, né, os transtornos específicos da aprendizagem, eles fazem parte dos transtornos do neurodesenvolvimento. O que isso significa? Significa que existe aí, vamos chamar assim, de uma inabilidade funcional, tá? Da função, de como funcionam algumas áreas do cérebro, né? Então, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem aí a deficiência intelectual, os transtornos do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem também transtornos motores, transtornos da fala, e os transtornos específicos de aprendizagem, que podem ser aí de 3 ordens básicas, que são os transtornos de leitura, mais conhecido como dislexia, o de ortografia, conhecido como desortografia, e os de processos numéricos e cálculos mentais, mais relacionados à aritmética, que são comumente chamados de descalculia, né? E aí, como saber, como fazer essa diferença, né, entre dificuldade e transtornos de aprendizagem? Somente os profissionais capacitados para analisar várias características que podem aí compor um transtorno é que vão conseguir fazer essa diferenciação. Então, a criança, na maioria das vezes, para a gente analisar se realmente é um transtorno de aprendizagem, a gente precisa passar aí por uma avaliação multidisciplinar, geralmente com fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicólogo, às vezes o neuropediatra, né? Na verdade, muitas vezes o neuropediatra, terapeuta ocupacional. Então, aí o que a gente precisa? A gente precisa de um profissional que faça aí um rastreio de diversas áreas e a gente vai fazendo os encaminhamentos para os demais profissionais. Por quê? Porque as hipóteses diagnósticas de um possível transtorno de aprendizagem, elas têm que coincidir entre esses profissionais, né? Então, os transtornos de aprendizagem, ele não tem aí uma característica única, ele tem um conjunto de características, eles têm aí algumas inabilidades das áreas de base, das funções executivas, né, que vão aí impedindo que a criança
desenvolva a aprendizagem de maneira mais adequada, né? Então, é isso. As dificuldades de aprendizagem, elas são mais passageiras, mais momentâneas, elas são transitórias. E os transtornos de aprendizagem, eles são uma condição da criança. Tanto nas dificuldades de aprendizagem, quanto nos transtornos de aprendizagem, a criança vai precisar aí de um planejamento, de intervenção psicopedagógica, para que a gente possa atuar de maneira significativa nas questões que estão prejudicando o desenvolvimento da aprendizagem dessa criança. Era um pouquinho disso que eu queria falar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Dê um like aí no nosso vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.